Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de janeiro, quarta-feira, somos convidados a acolher a palavra de Deus em nossa vida. A igreja hoje também nos dá a oportunidade de celebrar Santo Hilário, que pertence ao século IV e procura viver e testemunhar uma grande experiência de fé a partir das Sagradas Escrituras. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele aproximou-se, segurou a mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reunia em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre Santo Hilário. Hilário nasceu no início do século IV, na França, e lá faleceu no ano de 367. Convertido já adulto à fé cristã, depois de ter lido as Sagradas Escrituras, foi eleito bispo. Escreveu sua obra fundamental, Tratado sobre a Trindade, além de um admirável comentário sobre os Salmos e outras obras importantes dedicadas à interpretação da Bíblia. Lutou bravamente pela defesa da fé. Amados irmãos e irmãs, assim como Santo Hilário defendeu bravamente a fé, nós percebemos que na vida pública de Jesus, a partir de sua pregação, dos seus ensinamentos e da sua vida, vários sinais de Deus vão sendo realizados. Não faz muito tempo nós celebrávamos a Epifania do Senhor. Toda a ação de Cristo, todos os milagres são manifestações, são epifanias do Deus da vida. Hoje o Evangelho nos coloca diante da casa de Simão Pedro. Depois de saírem do templo, eles vão até a casa de Pedro, aonde a sogra de Pedro se encontra doente. Ela está de cama. Amados irmãos e irmãs, vamos olhar um pouco para essa realidade deste
milagre. E vamos pedir ao Senhor que possamos colher os frutos desta realidade para a nossa experiência de fé. A sogra de Simão Pedro estava de cama com febre e logo contaram a Jesus. Então, a sogra de Pedro estava doente, prostrada. Quando Jesus sabe da questão da doença desta mulher, ele se aproxima. É este Deus que sempre vem ao nosso encontro. Jesus se aproxima de nós constantemente pela palavra, pela Eucaristia, pela vida em comunidade. O Senhor segura, ou seja, toca na sogra de Pedro. Deus constantemente, Jesus Cristo, toca em nossa vida, em nossa história, constantemente, pelos sacramentos, pela palavra, e ajudou a levantar-se da situação de prostração. Ela se levanta, e esse levantar-se sempre requer ou nos leva a compreender um estado de prontidão. Tanto é que quando a febre desaparece, ela começa a servi-los. Amados irmãos e irmãs, esta é a nossa iniciativa. Todos nós batizados somos constantemente tocados pelo Senhor. Constantemente somos reerguidos para servir, para amar, para testemunhar. Ao aproximar-se da sogra de Pedro, ele levanta, tomando-a pela mão. Com a ternura deste gesto, Jesus restitui-lhe a saúde, mas também a capacidade de servir. Isto é, de amar com humildade. O Senhor deve realizar em nossa vida esta mesma experiência. Nos levar a servir, a amar com humildade. Esta experiência na vida da sogra de Pedro se espalha e muitos vêm ao encontro de Jesus. E o Senhor jamais se cansa. Nós percebemos que Ele cura muitas pessoas de diversas doenças e expulsa inúmeros demônios. E não deixava que nenhum desses demônios falasse, porque eles sabiam quem era Jesus. Curioso isto. Todas as vezes que Jesus ia ser enaltecido ou ia ser revelado a dimensão ou a sua vida divina, ele fazia com que se calasse, seja este os demônios, seja muitas vezes também os discípulos, diante de experiências que fiquem em evidência a divindade do Salvador. Outrora, quando Jesus começa a falar, e isso nós vamos ver posteriormente, da sua paixão, morte e ressurreição, ele dizia que isso poderia ser falado abertamente. Esta realidade que Jesus pedia para se propagar, em síntese, é o próprio Evangelho. Por isso, quando eles procuram Jesus, ele que sai para rezar à noite, de madrugada, no lugar mais deserto, Jesus sempre tinha essa intimidade de oração para com o Pai Celeste. Quando Simão Pedro e os demais discípulos o encontram, eles dizem: todos estão te procurando. E a resposta de Jesus é: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para anunciar a boa nova a todos os povos, sem exceção. Se nós lembrarmos, quando Jesus adentra a sinagoga e toma o livro do profeta Isaías, ele mesmo diz que aquela passagem do profeta Isaías se realiza em sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou e me enviou para anunciar a boa nova aos cativos,
libertar os que estão presos, amarrados por algumas situações, para dar a vida e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta é a missão do Senhor, esta é a nossa missão. Missão que toca a vida de Santo Hilário, que luta bravamente pela defesa da fé. Que o Senhor nos ajude, nos conceda e que possamos defender a fé, fé que traz vida, fé que nos leva ao verdadeiro encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.